Boa noite. Boa noite. 3 semanas de guerra. Ucranianos acusam a Rússia de bombardear um teatro que abrigava desalojados. O presidente dos Estados Unidos anuncia ajuda de 800 milhões de dólares à Ucrânia. Joe Biden chama Vladimir Putin de criminoso de guerra. O porta-voz do Kremlin diz que o comentário é inaceitável e imperdoável. O presidente Volodymyr Zelensky pede mais ajuda militar ao Congresso americano. E compara a guerra no país aos ataques do 11 de setembro. Em Haia, a Corte Internacional de Justiça determina que a Rússia suspenda imediatamente os bombardeios. Um casal de espiões americanos é preso depois de tentar vender ao Brasil segredos de um submarino nuclear. A Polícia Civil de São Paulo recebe novas acusações de maus tratos numa escola infantil. E começa a investigar também a suspeita de tortura. 2 crianças indígenas passam 26 dias perdidas na floresta amazônica. O Jornal Nacional está começando. No 21º dia de guerra, as denúncias de ataques a alvos civis se avolumaram na Ucrânia. É o que informam da Polônia os enviados especiais Rodrigo Carvalho, Hernani Lemos e Ross Salinas. Amanhece em Kiev e mais prédios residenciais são atingidos. Os moradores da capital ucraniana estão sob toque de recolher. Só termina amanhã. É uma medida de precaução tomada depois que os ataques russos se intensificaram. Essa enfermeira disse que se preocupa por ela, pelos filhos e por esses bebês. É assustador porque a gente está sentado aqui e não sabe o que vai acontecer no próximo minuto. Ela é uma das responsáveis por esses 21 pequenos, que foram gerados por barrigas de aluguel em Kiev. Os pais não puderam buscá-los por causa da guerra. As enfermeiras cuidam deles no porão de um prédio residencial. Em Kharkiv, os médicos se veem diante de uma escolha difícil. Pacientes com Covid que precisam de oxigênio não podem ser removidos para os abrigos quando os bombardeios começam. Alguns leitos são improvisados no subsolo para os casos mais leves. Na região separatista de Donetsk, no leste da Ucrânia, líderes pró-Rússia informaram que um ataque a míssil deixou 6 pessoas feridas. Essa guerra já matou, segundo as Nações Unidas, 726 civis, entre eles 64 crianças. Esse número, como a própria ONU sabe e disse hoje, deve ser muito maior. As autoridades nem sempre conseguem acessar as áreas onde o conflito está mais intenso. Por exemplo, a cidade de Chernihiv. Essas pessoas estavam na fila do pão. Segundo uma TV da Ucrânia, soldados russos passaram e fuzilaram 10 delas. O governo russo afirmou que não havia soldados na cidade. Disse que a acusação é falsa ou que pode ter sido um ataque de nacionalistas ucranianos. O comando militar da Rússia divulgou um vídeo que mostra o lançamento de um míssil de alta precisão contra um depósito de armas ucraniano, que ficou completamente destruído. Também hoje, a empresa de energia nuclear da Ucrânia revelou imagens dos estragos na usina de Zaporizhia, a maior da Europa. Um prédio pegou fogo depois dos ataques russos no começo do mês. É na cidade de Zaporizhia que chegam os desalojados que conseguem fugir de Mariupol, cercada e intensamente bombardeada pelos russos há 2 semanas já. Quase 30 mil moradores escaparam em comboios humanitários de ontem para hoje. A cidade tem 400 mil habitantes. Nessa quarta-feira, um bombardeio atingiu um teatro onde 1.000 pessoas se abrigavam. Imagens de satélite feitas antes do ataque, na segunda-feira, mostram a palavra crianças escrita em russo no chão ao redor do prédio. E o prefeito de Mariupol afirmou que forças russas tomaram um hospital e mantém como reféns 400 pessoas, entre médicos, funcionários e pacientes. À tarde, o presidente da Ucrânia divulgou um vídeo em que aparece numa ligação com o prefeito de Melitopol, Ivan Fedorov. O prefeito tinha sido sequestrado na sexta-feira passada e foi solto hoje. Enquanto isso, o presidente Vladimir Putin elogiou a coragem dos soldados russos e insistiu que eles têm feito tudo o que podem para evitar a perda de vidas civis. Nas negociações diplomáticas para uma trégua na guerra, houve hoje alguns avanços. O presidente russo manda sinais contraditórios. Vladimir Putin disse com um verbo no passado que a Ucrânia foi uma ameaça real, que o regime neonazista de Kiev poderia ter recebido armas de destruição em massa que teriam a Rússia como alvo. Ele não explicou em rede nacional que Israel, um Estado judeu, participa das negociações de paz, nem que a Ucrânia já teve bomba atômica.
e só se desfez dela com a promessa de que a Rússia garantiria sua segurança. Os atuais invasores concordaram por escrito em 1994. Hoje, Putin insistiu que não houve invasão. Falou em aparecimento das forças russas nas cidades ucranianas e que isso não está ligado ao desejo de ocupar a Ucrânia. Ele repetiu que todas as vias diplomáticas tinham sido esgotadas e que o governo ucraniano não quis sair da região separatista e evitar um derramamento de sangue. Putin afirmou que ficou sem opção para resolver de forma pacífica um problema que ele não criou. O presidente russo faz o Ocidente coçar a cabeça. O discurso de hoje foi ambíguo. Ontem, ele reclamou que a Ucrânia não estava mostrando um compromisso sério para encontrar soluções. Mas na sexta, tinha declarado que havia progresso. Mas o chefe da diplomacia da Rússia reforçou o otimismo. Sergei Lavrov disse que havia certa esperança de que um compromisso possa ser alcançado. O ministro do Exterior avisou que fórmulas concretas e absolutamente específicas estão perto de serem acordadas. O jornal britânico Financial Times disse hoje que há um esboço de acordo com 15 pontos e que um deles seria a Ucrânia aceitar a neutralidade e não receber bases estrangeiras em seu território. O governo ucraniano declarou que o documento não é um acordo, mas uma consulta perguntando a posição da Rússia nesses pontos. A Ucrânia tinha declarado anteontem que a posição dos russos estava mais construtiva e que as negociações ficaram mais realistas também. O governo ucraniano ainda vem minimizando a chance de entrar para a aliança militar do Ocidente. Hoje, a Ucrânia afirmou que não existe um sistema efetivo de segurança europeia, moderado pela OTAN, e que a aliança se afastou rápido, quando a guerra começou. Os ministros da defesa da OTAN mostraram proximidade com a Ucrânia. A primeira reunião dos aliados depois da invasão discutiu o fornecimento de mais armas. O ministro da defesa ucraniano foi convidado e insistiu que ainda há discussão sobre a OTAN proibir caças no espaço aéreo da Ucrânia. O secretário-geral já deixou claro que não. Jens Stoltenberg disse que o mundo condenou essa guerra sem sentido. Ele explicou que a invasão russa, em coordenação com Belarus, criou uma nova realidade de segurança. Os ministros discutem ainda o reforço de tropas nos aliados do leste europeu. O isolamento do governo russo se aprofunda. A Rússia foi expulsa hoje do Conselho da Europa. Esse é o órgão político mais antigo do continente. O Conselho defende os direitos humanos, a democracia e o Estado de Direito na Europa. O processo para a saída da Rússia começou um dia depois da invasão. O primeiro-ministro britânico foi hoje aos Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita também. O Boris Johnson tenta construir novas relações comerciais para diminuir a dependência do petróleo e do gás da Rússia. Em outra frente de atuação, ele ainda prometeu dobrar o ritmo de construção de parque de energia eólica. A oposição afirmou que a viagem no Golfo é um sinal de vulnerabilidade e insegurança energética como país. O líder trabalhista disse que ir de ditador em ditador não era para ser uma estratégia. A diplomacia britânica explicou que, embora o Reino Unido não concorde com todas as políticas da Arábia Saudita ou dos Emirados Árabes Unidos, os dois países não representam uma ameaça à segurança global, como faz a Rússia de Putin. A Corte Internacional de Justiça determinou hoje que a Rússia suspenda imediatamente os ataques à Ucrânia. No campo de batalha, a Ucrânia resiste, mas perde terreno. Na justiça internacional, porém, a vitória é sua. A Corte Internacional de Justiça decidiu que a Rússia deve cessar as operações militares no território ucraniano imediatamente. A ordem é obrigatória. Ignorá-la isolará ainda mais a Rússia. A decisão foi aprovada com 13 votos a favor e 2 contra, expressos pelo juiz russo e pelo juiz chinês. Os juízes consideraram que não foram encontradas provas que apoiassem os argumentos usados pelo Kremlin para legitimar a invasão, o suposto genocídio cometido por Kiev contra as populações de língua russa do leste da Ucrânia. A Rússia não participou da audiência inicial e, até hoje, seus advogados não compareceram ao tribunal.
A Corte Internacional de Justiça é uma instituição das Nações Unidas e lida com disputas entre estados. Outro organismo, também com sede em Haia, na Holanda, julga processos contra indivíduos acusados de genocídio, crimes de guerra e crimes contra a humanidade. É o Tribunal Penal Internacional que enviou o promotor-chefe a Kiev. Depois de um encontro virtual com o presidente Zelensky, Karim Khan declarou que haverá tolerância zero a crimes contra crianças. A lei precisa, neste momento, ter um propósito para os homens, mulheres e crianças que são afetados pelo conflito. Não me importo se eles são russo-ucranianos, se são tártaros ucranianos, se são ucraniano-ucranianos. As pessoas estão ansiosas, as pessoas estão sofrendo e é o nosso trabalho garantir que a lei não seja uma ideia abstrata, mas seja mobilizada e colocada em batalha para proteger e garantir a justiça. Karim Khan declarou que o TPI precisa investigar passo a passo as evidências de que crimes de guerra foram cometidos na Ucrânia. Promotores poloneses coletaram mais de 300 depoimentos de testemunhas, informou o ministro da Justiça da Polônia, Zbigniew Ziobro, falando ao lado de Khan. Nem a Rússia nem a Ucrânia são membros do TPI e Moscou não reconhece o tribunal inaugurado em 2002. Apesar de não fazer parte, a Ucrânia usou um dispositivo que permite a qualquer país aprovar a investigação de atrocidades em seu território. O presidente da Ucrânia fez um discurso para o Congresso dos Estados Unidos e pediu abertamente a ajuda do presidente americano Joe Biden. Volodymyr Zelensky foi aplaudido de pé, assim que apareceu no telão. O presidente da Ucrânia disse que os americanos têm na história deles momentos que permitem entender os ucranianos. Lembrou o bombardeio japonês à base naval americana de Pearl Harbor, no Havaí, que levou os Estados Unidos a entrarem na Segunda Guerra Mundial em 1941. E os ataques terroristas. Zelensky afirmou que os ucranianos estão enfrentando algo parecido todos os dias. A Rússia transformou o céu em uma fonte de morte. Ele voltou a pedir que seja criada uma zona de exclusão aérea na Ucrânia para salvar vidas. É pedir muito? Perguntou. Zelensky disse que precisa de sistemas de defesa e de aviões. Cobrou a aplicação de novas sanções contra a Rússia e a saída de todas as empresas americanas de lá. O presidente ucraniano também apresentou um vídeo com imagens dos bombardeios russos e das vítimas. E encerrou o discurso em inglês com um recado ao presidente americano, Joe Biden. Você é o líder da sua nação. Desejo que seja o líder do mundo. E isso significa ser o líder da paz. Depois do discurso, um grupo de ucranianos protestou em Nova York contra empresas que mantêm negócios na Rússia e pelo fechamento do espaço aéreo da Ucrânia. Porque a Rússia está bombardeando civis, disse este rapaz. Uma zona de exclusão aérea é qualquer área delimitada onde aviões não podem voar. Num contexto militar, o objetivo pode ser evitar bombardeios para proteger civis, por exemplo. Isso significaria que, se um avião russo sobrevoasse a região, ele poderia ser abatido. Nesse caso, a Aliança Militar do Ocidente se envolveria diretamente na guerra. É o que os Estados Unidos querem evitar e estão oferecendo ajuda de outras maneiras. O presidente Joe Biden disse hoje que a ajuda à Ucrânia vai continuar e anunciou mais 800 milhões de dólares em armas e equipamentos militares. Biden chamou de antiéticos e imorais os ataques russos à população civil. E pouco depois fez um comentário contundente sobre o presidente russo Vladimir Putin. Ele é um criminoso de guerra. Horas depois, a agência de notícias russa, TASS, publicou que o Kremlin classificou a declaração de Biden como inaceitável e imperdoável. A seguir, o Banco Central americano sobe a taxa de juros pela primeira vez em mais de 3 anos. Na pandemia, aumentou o número de trabalhadores brasileiros que pediram demissão.
O Comitê de Política Monetária do Banco Central aumentou a taxa básica de juros pela 9ª vez seguida. A Selic passou para 11,75% ao ano e atingiu o maior nível em quase 5 anos. A alta anunciada hoje foi menor do que de fevereiro. Mas o Copom avaliou que as incertezas externas aumentaram substancialmente com o conflito entre a Rússia e a Ucrânia e que a inflação no Brasil está acima da meta. E ainda sinalizou que vai voltar a elevar a Selic em 1 ponto percentual em maio. Não é só o Brasil. Os bancos centrais de muitos países aumentaram os juros para desestimular o consumo numa tentativa de segurar a inflação. Juros são um remédio contra preços subindo. A dúvida é qual a dose de que cada país precisa para manter a inflação sob controle. Hoje, o mercado financeiro esperava notícias de 2 bancos centrais, o nosso e o dos Estados Unidos. Pela primeira vez desde dezembro de 2018, o Fed, o Banco Central americano, subiu a taxa por lá. A alta agora foi de 0,25 ponto percentual, colocando os juros na faixa que vai de 0,25% a 0,5% ao ano. Parece pouco, mas já mexe com o dinheiro que circula pelo mundo inteiro. Tudo se baseia na questão, no histórico e na confiança. Quanto mais confiável é investir num país, menor tende a ser a taxa de juros. Então, se você tem um processo onde você, como investidor, buscando por segurança, está querendo fazer investimentos mais conservadores, você vai, obviamente, migrar isso para países que têm uma nota melhor de crédito, que são mais conhecidos. Então, isso acaba gerando essa competição, né, do investidor que pode começar a retirar recursos de países emergentes que pagam taxas de juros maiores, mas simplesmente pelo fato de que hoje, no mundo desenvolvido, ele começa a ter taxas de retornos melhores. Economias do mundo todo sofrem do mesmo mal, a inflação. Algumas causas são iguais, como o aumento do preço das matérias-primas, caso da disparada do petróleo, por exemplo. Mas economistas lembram que dentro das fronteiras de cada país existem mais explicações para a alta dos preços. No Brasil, segundo eles, o maior problema é o custo da produção, que encarece o que a gente consome. Nos Estados Unidos, é o contrário. Uma economia que reagiu rápido demais depois do choque da pandemia e que agora precisa de um freio. A alta dos juros nos Estados Unidos faz parte de um movimento global. De fevereiro para cá, os bancos centrais de países como a Inglaterra, a Argentina, a Rússia e o Canadá também subiram as taxas. No Brasil, já faz mais tempo que o Banco Central começou a subir a Selic. A trajetória de alta vem desde março do ano passado, quando a taxa saiu da mínima histórica de 2% ao ano para 2,75%. Juros altos são remédios necessários, mas amargos. Apesar de aumentar o retorno das aplicações, o efeito colateral é segurar o investimento, porque encarece o crédito, e a atividade econômica, que aqui no Brasil ainda está enfraquecida. O professor de economia da FGV diz que o Banco Central fez uma escolha. A prioridade do Banco Central agora é no controle da inflação. A alta de juros, ela busca, por meio da Selic, desincentivar o consumo das pessoas e estimular a poupança. Isso é o que vai fazer com que a gente tenha uma redução dos preços daquilo que a gente consome. Então, a atitude do Banco Central, ela visa fazer com que as pessoas poupem mais, consumam menos e, portanto, que os preços caiam. Os juros aumentaram, os preços subiram, o desemprego cresceu. Mas nada disso impediu um movimento surpreendente entre os trabalhadores brasileiros durante a pandemia. A casa dá pistas da protagonista dessa história. Alguém que costuma trabalhar da mesa da sala e também cuida de uma criança. Quem, no meio de uma crise econômica, entregaria o crachá, os benefícios e a segurança sem novo emprego à vista? E agora vamos trocar de roupa? E por quê? Eu tinha palpitação, eu não conseguia sair do quarto, eu ficava ofegante. Eram sensações físicas que eu nunca tinha sentido. E aí eu resolvi pedir demissão. E levou meses até que uma empresa passasse pela entrevista. Eu declinava os empregos, que era uma coisa que nunca tinha acontecido. O que eu fui buscar não era só qualidade de vida, era tipo a qualidade do tempo, né? Eu vou investir tempo aqui. Então o que eu vou fazer aqui é o melhor que eu posso estar fazendo?
A estatística revela uma onda de demissões voluntárias. Em janeiro, 544.541 pessoas decidiram abandonar seus trabalhos, de acordo com o recorte da LCA Consultores, a partir de microdados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Há 8 anos não víamos um número grande assim. Em janeiro de 2014, foram 542.685 pedidos de demissão. No começo da pandemia, muita gente foi demitida, elas tinham conta para pagar. E aí, nesse primeiro momento, entre receber nada e receber alguma coisa, né, elas acabaram procurando esses empregos de receber alguma coisa. Então agora, num segundo momento de crise, né, as pessoas elas tentam se reinserir no mercado recebendo o que elas recebiam antes, né, de acordo com suas qualificações. E o segundo ponto, porque tem pessoas que estão procurando um outro estilo de vida, empregos melhores, muito por conta do trabalho remoto. E não só no Brasil. Nos Estados Unidos, o fenômeno batizado de grande renúncia levou 4,5 milhões de funcionários a deixarem para trás os postos de trabalho em novembro do ano passado, um recorde na série histórica. A realidade aqui é outra, destacam os economistas. Ao contrário dos americanos, estamos longe do pleno emprego e falta qualificação para uma parcela grande da população, o que significa que nem todo mundo tem escolha. Quem estuda o mercado acredita que estamos diante de uma nova versão da desigualdade brasileira. Numa mesma via, escritórios vazios por causa de profissionais que encontraram outro jeito de trabalhar e uma massa de trabalhadores andando atrás de emprego para sobreviver à crise. A gente está vivendo um grande desemprego, nós estamos vivendo uma situação de grande necessidade de criação de novos postos de trabalho, mas a gente também tem em comum um grande estresse sobre a força de trabalho das empresas. Nós não somos mais as pessoas que nós éramos em fevereiro, março de 2020. A gente começou a perceber que a gente perdia muito tempo em deslocamento, né? Perdia muito tempo trabalhando de uma maneira imprópria. Isso fez claramente com que as pessoas repensassem a sua vida, repensassem o seu trabalho. O tempo ficou curto, né? A morte ficou muito perto. Não dá para parar de trabalhar. Eu sei que não é todo mundo que consegue fazer, mas eu tenho certeza que a pandemia foi o que abriu os olhos. Assim, o que faz sentido? O que eu quero olhar para trás e ter feito? Boa! E nesse período, a informatização de vários serviços acabou criando oportunidades no mercado de trabalho. A máscara no rosto e o álcool nas mãos são os hábitos mais visíveis incentivados pela pandemia. Mas existem outros que devem ficar por mais tempo e que já mexem com a saúde da nossa economia. Nos primeiros meses, a Covid obrigou muita gente a ficar em casa. O setor de serviços de tecnologia sentiu um pouco as restrições de funcionamento das empresas. Mas não demorou para elas se adaptarem ao home office, nem para os consumidores aprenderem a trabalhar, estudar, até fazer reuniões e comprar pela internet. A partir daí, o crescimento veio mês a mês. Tecnologia da informação crescendo de uma maneira consistente, a partir de maio de 20 até agora, até o final do ano passado. Serviços de transporte de carga, logística de transporte, armazenagem de mercadorias, todos eles no boom da ampliação do comércio eletrônico, que a gente observou desde o fim de 2020. O professor de economia da Fundação Getúlio Vargas, Renan Pieri, acredita que esse bom desempenho vai continuar e vai influenciar positivamente todo o setor de serviço e até o PIB brasileiro. Mas ele diz que os números poderiam ser ainda melhores. O país ele não se preparou para esse momento que a gente está vivendo, né? Com esse crescimento tão rápido da área de tecnologia, muito mais rápido do que a gente esperava há 5 anos atrás. E com a pandemia, a gente teve uma redução do número de matriculados no ensino superior e no ensino técnico. Então, tudo isso deve gerar alguma dificuldade para o setor de tecnologia nos próximos anos de conseguir mão de obra. Eu estou na sede de uma empresa de delivery de refeições e compras de mercado. O uso desse aplicativo aumentou muito desde o início da pandemia e já foi preciso contratar mais 2.100 funcionários da área de tecnologia. Só que outras 449 vagas continuam abertas por falta de candidatos qualificados para os cargos.
Para não deixar de atender pedidos, a empresa criou um programa de formação de mão de obra. Já distribuiu mais de 4.000 bolsas para preparar profissionais de TI. 300 pessoas já concluíram os cursos. 150 já estão empregadas. A gente enxerga que o apagão tecnológico ele é uma realidade, então hoje faltam profissionais qualificados e toda empresa sofre com isso. Por outro lado, existe uma desigualdade enorme e um alto índice de desemprego. Então a gente enxerga que o caminho para a solução, para ter esses profissionais, ele passa pela capacitação. A gente tem um objetivo de formar e empregar 25.000 pessoas até 2025. A empresa de delivery fez as contas e viu que o investimento em pessoal bem formado voltaria na forma de lucro. Se o país fizer o mesmo, volta como crescimento, ensina o professor da FGV. Vai ser bom para os dois, né? Quando um jovem ele estuda mais, ele se qualifica, ele entende melhor o mundo ao seu redor, ele fica mais preparado, ele não só tem um aumento significativo de renda, no futuro isso transforma a vida dele e da família, mas também isso acaba aumentando a produtividade do país e o crescimento econômico. O setor de serviços encolheu 0,1% em janeiro. No Brasil, isso depois de 2 meses de crescimento. No período de 12 meses, houve uma alta acumulada em 12,2%. É um setor que se encontra em situação melhor do que antes da pandemia. A seguir, os esforços das cidades mineiras para se recuperar das chuvas do verão. E os meninos que passaram 26 dias sozinhos na floresta. Um terremoto de magnitude 7,3 atingiu o nordeste do Japão nesta quarta-feira. Moradores de Tóquio e de Fukushima sentiram um tremor com mais intensidade. Houve relatos de pessoas feridas, mas sem gravidade. 2 milhões de moradias ficaram sem energia. O abalo provocou alertas de tsunami na região, que foi devastada por um terremoto em 2011. 2 crianças indígenas da etnia Mura passaram 26 dias perdidas na floresta amazônica. O Glauco e o Cleison Ferreira, de 6 e 8 anos, sumiram na mata fechada quando saíram para caçar passarinhos. Um homem os encontrou na zona rural do município de Manicoré, no Amazonas, a 15 quilômetros do local de origem. Os 2 estavam lúcidos, mas com desidratação e desnutrição graves. Médicos vão reavaliar os meninos. O piloto de um helicóptero morreu ao fazer um pouso forçado em alto mar, na Bahia. As outras 12 pessoas a bordo tiveram ferimentos leves. O acidente no transporte de trabalhadores da Petrobras para uma plataforma vai ser analisado por uma comissão da empresa e pelo CENIPA. 2 homens morreram e 39 ficaram feridos em Santa Catarina. Eles estavam num caminhão do Exército que caiu de uma ribanceira de 20 metros de altura na estrada entre Blumenau e Indaial. O Exército vai apurar as causas do acidente. O rompimento de um trecho da BR-226 pela chuva provocou 2 acidentes e uma morte no Tocantins. O motorista de uma caminhonete que caiu no local se afogou. O homem que dirigia um caminhão e também se acidentou foi resgatado com vida. Parte da rodovia está interditada e sem previsão de prazo para reabertura. No Maranhão, 22 municípios estão em emergência por causa da chuva. Em Pedreiras, a enxurrada invadiu o Hospital Geral e o prédio de uma escola. Em 24 horas, choveu o esperado para todo o mês de março. Então vamos ver a previsão do tempo para amanhã em todo o Brasil. Eliana, boa noite. Oi, Renata. Boa noite para você, para o Bonner e para você também. Maranhão e Tocantins seguem na área que tem o maior risco de chuva forte e que inclui todas essas regiões. Grande parte do norte de Mato Grosso, a divisa do Paraná com São Paulo, também Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte e litoral da Bahia. Salvador só hoje registrou praticamente a metade da média de chuva do mês inteiro. E amanhã, além dela, de Palmas e de Cuiabá, também Natal, Fortaleza e São Luís tem previsão de muita chuva. Assim como Boa Vista,
Belém, Macapá, Manaus e Porto Velho. Já São Paulo, que teve tempestades pelo 5º dia seguido, terá uma trégua temporária de 2 dias, quinta e sexta. Sábado, volta a condição de muita chuva com raios, ventos, granizo e risco de enchente, de cheia de córrego e rio e de deslizamento de terra. Amanhã, quem escapa da chuva é quem está entre o norte de Minas e o Rio de Janeiro e do oeste de Mato Grosso do Sul até o Rio Grande do Sul. Porto Alegre, Belo Horizonte e Rio terão sol e calor e vão ser destaques nesse finzinho de verão. Faltam só 3 dias para a estação terminar. O outono começa no domingo. E o Rio vai ser destaque de muito calor. Amanhã, com máxima de 36 graus e até sábado, 38. Temperaturas bem acima da média de março, que é de 32 graus. Só tem previsão de chuva no domingo e aí é temporal. Porto Alegre vai na direção contrária do Rio. Vai esfriar e no último dia da estação mais quente do ano. Sexta-feira ainda faz calor de 33 graus, mas no sábado a temperatura despenca para 23 graus, 10 graus a menos. Já Teresina vai ter muita chuva. Os últimos dias do verão vão fazer a cidade superar a média do mês todo. Bem diferente de Belo Horizonte, que até agora não registrou quase nada de chuva, só 6 milímetros. Até o fim da semana, a previsão é de mais dias secos e quentes. A tendência é que volte a chover em BH na segunda-feira. Renata e Bonner. É verão quente e chuvoso esse que está indo embora. Obrigada, Eliana. Até amanhã. Pois é, ela fala de BH, né? As cidades de Minas Gerais ainda estão se recuperando das chuvas do começo do ano. O trabalho não para em Raposos, na região metropolitana de BH. A chuva fez o Rio das Velhas transbordar em janeiro, atingindo mais de 70% da cidade. Até hoje, tem terra sendo retirada das ruas. A casa onde a Aline morava com a família continua coberta por uma camada petrificada de lama. A gente fica triste, né? Porque a gente luta tanto, com tanta dificuldade, para ter as coisas da gente, né? E eu tenho menino pequeno, eu fico com dó das minhas filhas, que são pequenas, que sofrem. Todo dia pede para voltar para casa, né? E a gente não pode voltar. Ainda há muito o que recuperar. A passarela que atravessa o rio terá que ser reconstruída. O ginásio precisa de reparos. Nós levantamos 27 metas, que está gerando um custo aproximado de mais de 4 milhões de reais. Fizemos um trabalho aí de levar esses projetos e planilha para o governo federal, estadual. Estamos aí aguardando. Aqui em Rio Acima, também na região metropolitana de BH, a prefeitura teve que mudar de endereço. O prédio foi completamente inundado com as chuvas fortes no início do mês de janeiro. Móveis, computadores, documentos, tudo foi destruído. Aqui funcionava o gabinete do prefeito. A administração da cidade foi atingida em cheio no momento de maior demanda da população. Os dias ainda são de muito trabalho. Áreas de lazer precisam de reparos juntamente com ruas e redes de escoamento de água. Pilhas de lama ainda estão no campo de futebol. E tem uma montanha de entulho acumulado com a limpeza da cidade numa área aberta próxima a uma cachoeira. A prefeitura estima que 30 mil toneladas de material precisam ser transportadas para um aterro sanitário. O custo total dessa limpeza pode chegar a 10 milhões de reais. Não tinha, no nosso planejamento, a gente não esperava que fosse sofrer com essa enchente, que aconteceu aqui no início do ano. E a gente está levantando recursos, revendo o planejamento e buscando até uma outra solução para o descarte adequado também desse material que fique num custo inferior a este. Em todo o estado, 448 municípios permanecem em situação de emergência. E no caminho que leva a muitas cidades ainda há obstáculos. São 100 pontos de interdições parciais ou totais em rodovias. E até hoje tem destruição em Betim. Casas vieram abaixo e carros que foram encobertos pela água estão abandonados. A lama cobre terrenos e até piscinas. Desde o início do período chuvoso, 30 pessoas morreram e mais de 70 mil ficaram desabrigadas ou desalojadas. O Celso perdeu a oficina e a casa que tinha, mas salvou a mulher e as filhas. A força que ele precisa
para recomeçar. Uma vida vale muito mais do que bens materiais, né? Mas só que é muito difícil, entendeu? Na minha situação de perder 2 casas, né? E ainda estar devendo com dívida, né? Agora é lutar, né? De novo, né? Pesquisadores de Goiás estão desenvolvendo produtos para diminuir a dependência dos fertilizantes importados. A mineradora na região metropolitana de Goiânia funciona há 30 anos produzindo brita e outros materiais para construção civil. Nos últimos anos, as pesquisas feitas neste pó mostraram que ele é rico em potássio, cálcio e outros nutrientes ideais para a lavoura. O produtor rural já tem essa opção, né, de fazer essa escolha, né, de defensivos e insumos químicos importados ou insumos nacionais, que são nossos aqui, estão no quintal de casa, né, que é rico aqui no estado de Goiás, rico no estado de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul. Há quase 50 anos, o Brasil é dependente dos fertilizantes químicos que vêm de outros países. Mas foram a pandemia e a guerra na Ucrânia que mostraram o custo dessa dependência. Em 2020, a tonelada de cloreto de potássio custava R$2.000. Ano passado, o preço dobrou. Hoje, a tonelada está custando R$6.300, aumento de 215% em 2 anos. Por enquanto, esses materiais extraídos das mineradoras não vão substituir os fertilizantes importados, mas vão diminuir a dependência do Brasil, que hoje importa quase 90% dos insumos que são usados na agricultura. As pesquisas da Embrapa mostram que hoje o país tem apenas 30 jazidas produzindo esses nutrientes para o agronegócio, mas com um potencial enorme de crescimento. E o potencial que nós temos hoje no Brasil é para gerar pelo menos 500 minas desse tipo, e hoje nós temos apenas 30 produtos registrados. Nós podemos ter, pelos estudos que nós desenvolvemos, nós podemos ter até 500 produtos só a partir da mineração já existente. A extração de fertilizantes orgânicos ainda é tímida no país, mas vem crescendo ao longo dos últimos anos. A estimativa da Embrapa é que para atender todas as áreas agrícolas do Brasil, são necessárias 75 milhões de toneladas. Faz 2 anos que este produtor de Goiás trocou os insumos importados pelos fertilizantes extraídos das rochas. Viu o custo da produção cair 57%. Nós tivemos o ano passado um excelente retorno com o uso desses materiais. Foi uma forma de baratear nossos custos, remineralizar o nosso solo e atuar de uma forma um pouco mais, vamos dizer assim, orgânica. As pesquisas da Embrapa também ajudam pequenos agricultores. O fertilizante ecológico vem da palha, esterco de animais e do pó de rocha das mineradoras. Esses materiais são muito ricos. E esses materiais não podem ser desperdiçados. A gente precisa reciclar esses materiais na propriedade. Um dos princípios é conseguir a maior independência possível para o agricultor de insumos externos. A seguir, a espera de milhares de brasileiros pela perícia médica do INSS. Novas acusações de maus tratos numa escola infantil de São Paulo. Morreu ontem, aos 80 anos, José Anselmo dos Santos, que foi agente infiltrado da ditadura. Conhecido como Cabo Anselmo, ele foi expulso da Marinha pouco antes do golpe militar de 1964. No começo da ditadura, entrou num grupo guerrilheiro e fez treinamento em Cuba. Depois de ser preso, o Cabo Anselmo atuou como informante do DOPS, um dos órgãos de repressão. Entre os delatados por ele estavam 6 pessoas que acabaram assassinadas num sítio em Pernambuco. Uma dessas pessoas era a companheira de Anselmo, que estava grávida. A Polícia Legislativa do Senado identificou 2 autores de ataques e ameaças em redes sociais e por e-mail contra os senadores Eduardo Girão, do Podemos, e Elisiane Gama, do Cidadania. Na semana passada, na Comissão de Constituição e Justiça, os senadores se posicionaram contra a votação do projeto de lei do governo que flexibiliza o acesso a armas de fogo. Os policiais localizaram em Alagoas um dos autores das ameaças.
No interrogatório, ele disse que tem o certificado de caçador, atirador e colecionador de armas. O outro investigado mora em São Paulo e disse no depoimento que tinha iniciado o processo para comprar uma arma de fogo. A Polícia do Senado vai pedir a interrupção do procedimento e a cassação de registro de armas. O inquérito vai ser enviado à Justiça. A Polícia Civil de São Paulo recebeu novas acusações de maus tratos numa escola infantil e passou a investigar também suspeita de tortura de crianças. O caso foi revelado ontem pelo G1. As donas afirmam que as acusações são incabíveis, inverídicas e aterrorizantes. O novo vídeo a que tivemos acesso tem 4 segundos. Nele, 4 crianças estão em cadeirinhas num banheiro. 2 delas com os braços imobilizados por panos. A Luara é mãe de um menino de 2 anos e diz que reconheceu o filho na nova gravação. O bebê está com os braços soltos. Ele é o do canto, do que sai do lado do rapazinho que está com o bracinho quebrado. O vídeo é muito parecido com as 2 gravações mostradas ontem pelo Jornal Nacional. Num deles, a criança de calça rosa está com os braços imobilizados. No outro, 2 bebês estão nas cadeirinhas, também com os braços presos. Luara já prestou depoimento à polícia. Ela conta que um dia, em maio do ano passado, o filho chegou da escola com um hematoma no rosto. Peguei ele na escola e perto dos cílios dele aqui, da sobrancelha dele, tinha um roxo. E eu mandei logo na hora, eu mandei uma foto sinalizando o roxinho para a dona da escola, perguntando se tinha acontecido alguma coisa, porque eu não estava ciente desse roxo. Quando eu entreguei ele na escola, ele não estava com esse roxo e eu não obtive resposta dela. Fontes da polícia que acompanham o caso confirmaram ao G1 que, além de maus tratos, uma das linhas de investigação é a suspeita de tortura, um crime que é inafiançável. 2 professoras prestaram depoimento à polícia. Ao G1, elas disseram que eram orientadas pela diretora a amarrar as crianças num banheiro para evitar que elas chorassem em sala de aula e que a diretora alegava que queria manter uma boa impressão. Uma das professoras que trabalhou na escola de julho a dezembro do ano passado afirmou que assim que começou, a diretora relatou que costumava embalar os bebês para que dormissem melhor. Em nota, as administradoras da escola declararam que compreendem a aflição dos familiares que tiveram as suas vidas e as de seus filhos expostas e ressaltam que essa situação toda foi forjada para prejudicar a instituição. Segundo elas, essas imagens forjadas não condizem com a ética, confiabilidade e dedicação que realizam há mais de 2 décadas. Na nota, dizem ainda que a escola, ao tomar conhecimento das imagens, marcou uma reunião para esclarecer que elas foram feitas dentro da escola, mas que em momento algum, por ordem nem aprovação ou conhecimento da direção. As diretoras acrescentaram que, por medida de segurança, a Escola de Educação Infantil suspendeu as atividades temporariamente, que estão em colaboração total com as investigações. E que, mais do que ninguém, a instituição quer saber o propósito dessas acusações incabíveis, inverídicas e aterrorizantes a que foram expostas. Mais de 800 mil brasileiros estão na fila do INSS esperando para fazer uma perícia médica. O bancário Lindenberg rompeu os ligamentos de um dos dedos da mão em novembro do ano passado. Só conseguiu marcar a perícia médica para fevereiro deste ano. Mas no dia agendado, os servidores estavam em greve e ele não foi atendido. Resultado, teve de ir a um médico particular para poder voltar a trabalhar. E até hoje não recebeu o salário do período que ficou afastado. É um transtorno muito grande, porque é um valor que é seu. Você paga, contribui com a Previdência Social por toda a sua vida de trabalho e quando precisa se vê às voltas com esse tipo de desencontro, né? Sem a perícia, o segurado não consegue atestado para receber por licença médica, aposentadoria ou voltar a trabalhar, por exemplo. Em março de 2020, início da pandemia, quando o INSS suspendeu as perícias presenciais, a fila de espera era de 726 mil pessoas. Em setembro daquele ano, o governo retomou o atendimento nas agências e a fila caiu. Em março do ano passado, chegou a 635 mil e continuou caindo.
Só que nos últimos meses a fila voltou a crescer. Hoje, quase 829 mil brasileiros esperam por uma perícia médica do INSS. O Ministério do Trabalho e Previdência informou que, por conta da pandemia, reduziu a quantidade de agendamentos para melhor higienizar os consultórios. Com isso, segundo fontes ouvidas pelo Jornal Nacional, um médico que antes atendia 15 pessoas por dia para novos benefícios, por exemplo, passou a atender 12. Segundo fontes do governo, o que também atrasa o atendimento é a redução no número de profissionais. Por causa de aposentadorias, demissões e licenças médicas, o quadro de peritos está diminuindo. E o tempo médio de espera por uma perícia já está em 69 dias. O INSS com certeza tem que buscar medidas para aumentar o efetivo, tanto de servidores públicos, da própria autarquia, de técnicos e de analistas, quanto de peritos médicos, fazendo novos concursos públicos ou chamando os aprovados dos concursos anteriores. Enquanto não tiver material humano, a fila vai continuar crescendo ou vai ficar estacionada, como ela está hoje. O INSS não respondeu ao nosso pedido de informações sobre a contratação de novos peritos. A Michele Barros traz agora a atualização dos números reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa sobre a pandemia no Brasil. Boa noite, Michele. Oi, Renata. Boa noite, Bonner. Boa noite a todos. Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 354 mortes por Covid. Desde o começo da pandemia, são 656.003 vítimas. De ontem para hoje, foram 44.115 novos casos conhecidos. No total, mais de 29.476.000. A média de casos continua em queda de 13% na comparação com 2 semanas atrás. São 40.335 novos casos diários. A média de mortes está caindo há 20 dias seguidos. Está em menos 24%. Por dia, são 345 óbitos em média. Agora, a vacinação. 6 estados não informaram os dados. Estão completamente vacinados com as 2 doses ou a dose única, 79,11% dos brasileiros a partir dos 5 anos de idade. A dose de reforço foi aplicada em 43,82% da população com 18 anos ou mais. No mapa, em verde escuro, os estados mais adiantados na vacinação completa da população que pode ser imunizada. São Paulo, Piauí e Paraíba são os primeiros. Outras informações em g1.com.br/coronavírus. Renata, Bonner. Obrigada, Michele. Em São Paulo, maiores de 80 anos vão receber uma 4ª dose da vacina contra a Covid a partir do dia 21 de março. Segundo o comitê científico que acompanha a pandemia, essa medida levou em conta a queda de imunidade natural que ocorre entre os mais idosos. Pode ser vacinado quem tomou a dose de reforço no mínimo há 4 meses. O governo federal excluiu as crianças de 5 anos da campanha de vacinação contra a gripe. Este ano, o público-alvo prioritário vai ser limitado às crianças de 6 meses até 4 anos e 11 meses. O Ministério da Saúde anunciou que a imunização contra a gripe vai ser simultânea com a de sarampo e que, por isso, precisou ajustar a idade-alvo das 2 vacinas. A campanha começa no dia 4 de abril em todo o país. Idosos, grávidas e profissionais de saúde também vão ser vacinados. O FBI, a Polícia Federal dos Estados Unidos, prendeu um casal de americanos que tentou vender para o Brasil segredos técnicos de submarinos nucleares. O engenheiro Jonathan Taube e a mulher dele, Diana Taube, se declaram culpados no Tribunal da Virgínia Ocidental por acusações de espionagem. Segundo o jornal The New York Times, o casal inicialmente avaliou para que países venderia segredos da tecnologia dos reatores nucleares de submarinos americanos. E chegou à conclusão de que vender para a China e Rússia, 2 adversários dos Estados Unidos, ultrapassaria os limites morais. O ideal era um país que tivesse dinheiro para pagar pelos documentos, que não fosse rival dos Estados Unidos e que tivesse interesse pela tecnologia. Segundo a reportagem, o casal escolheu então o Brasil. O Brasil começou a desenvolver o projeto de submarino com propulsão nuclear em 1978. O modelo brasileiro só deve ficar pronto em 2029. Apenas 6 países têm submarinos movidos à energia nuclear: Reino Unido, Estados Unidos, China, Rússia, Índia e França.
Segundo o New York Times, em abril de 2020, Jonathan mandou uma carta ao Serviço de Inteligência do Brasil, oferecendo milhares de documentos que continham informações ultra-secretas sobre a tecnologia do mais avançado submarino nuclear americano, o da classe Virginia, como este. Mas integrantes do governo brasileiro denunciaram o caso para a Polícia Federal Americana, o FBI, que abriu uma investigação. O Jornal Nacional obteve documentos da Justiça dos Estados Unidos que mostram que um agente do FBI se disfarçou para negociar a suposta compra dos documentos. O New York Times confirmou que esse agente do FBI se passou por um funcionário do governo brasileiro. Mas em março do ano passado, a operação quase foi por água abaixo. O engenheiro desconfiou e escreveu: "Preciso considerar a possibilidade de que estou me comunicando com um adversário." Jonathan pediu uma prova de lealdade. O agente do FBI concordou. Podemos colocar um sinal em Washington, que pode ser visto da rua. Segundo o New York Times, o sinal visual foi colocado num prédio da diplomacia brasileira, uma ação coordenada pelo FBI e autoridades do Brasil. Jonathan passou em frente ao local combinado e viu o sinal. Depois que a confiança foi restabelecida, o engenheiro entregou ao longo de meses documentos para quem ele acreditava ser um funcionário brasileiro. A cada entrega, o FBI fazia um pagamento. As entregas aconteciam das maneiras mais inusitadas, sempre em lugares secretos. Numa delas, o casal usou um sanduíche de pasta de amendoim como esse para esconder um cartão de memória com as informações ultra secretas. A polícia americana chegou a dar $100 mil ao casal durante a investigação. Até que em outubro, com provas suficientes recolhidas, o FBI entrou com o pedido de prisão. A Agência Brasileira de Inteligência não quis se manifestar. Nós não tivemos resposta da Marinha, do Ministério das Relações Exteriores e da assessoria do Palácio do Planalto. O Jornal da Globo é depois de Cinema do Líder. Boa noite. Boa noite, até amanhã. Fala rapaziada, beleza? Aqui quem fala é o Diego, aqui do canal Diego Esportes. E tô chegando pra te avisar que hoje é dia de clássico. Hoje é dia de Vasco e Flamengo, pelo primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca. E no vídeo de hoje você vai saber tudo sobre esse jogão, as principais e últimas informações da equipe do Vasco e também as últimas notícias da equipe do Flamengo. O Vasco, que vem de vitória na última rodada do Carioca, pretende fazer um grande jogo hoje para decidir na partida de volta. Já o Flamengo, que favorito pro jogo, vem de goleada sobre o Bangu, que é a vitória hoje para encaminhar a classificação para a grande final. Então, se você é torcedor do Vasco ou torcedor do Flamengo, já faça o convite. Se inscreva agora aqui no nosso canal. Já deixa o seu like no vídeo para nos ajudar. Ativa também o sininho de notificação para você receber nossos próximos vídeos. E comenta embaixo o seu palpite. Porque Vasco e Flamengo abrem a semifinal do Campeonato Carioca nesta quarta-feira, a partir das 8 horas da noite, no horário de Brasília, no Maracanã. Há 10 dias, os rivais se enfrentaram no Newton Santos, e os rubro-negros venceram pelo placar de 2-1. No confronto, o Flamengo joga por 2 resultados iguais. A partida de volta está marcada para domingo, às 4 horas da tarde, novamente no Maracanã. Os rivais vêm de bons resultados no final de semana. O Vasco venceu o Resende por 3-0 em São Januário e garantiu a terceira colocação. Enquanto o Flamengo, no reencontro com o Maracanã, goleou o Bangu por 6-0 em partida com mais de 60 mil torcedores. Pelo lado do Vasco, o Vasco terá praticamente sua força máxima para o primeiro jogo do confronto. Os únicos desfalques são os reservas Ulisses e Getúlio, estão lesionados. Na vitória sobre o Resende no domingo, Zé Ricardo ganhou uma opção importante para o time. O volante Yuri Lara, recém-recuperado de lesão, jogou os 90 minutos e tem chances de ser titular hoje. Portanto, a provável escalação do Vasco hoje deve ter Thiago Rodrigues, Anderson Conceição, Quinteiro, Edmar e Léo Matos, Yuri Lara, Zé Gabriel, Nenê, Juninho, Gabriel Peck e Raniel. Já pelo lado do Flamengo, Felipe Luiz e Bruno Henrique, poupados contra o Bangu, são figuras praticamente certas no time que inicia contra o Vasco. Além de Felipe ser titular absoluto, o outro zagueiro que vem jogando pela esquerda, Léo Pereira, está suspenso. Já Bruno Henrique deve se substituir Lázaro, que começou entre os 11 iniciais no último sábado.
Portanto, a provável escalação do Flamengo deve ter Hugo Souza, Felipe Luiz, Davi Luiz, Fabrício Bruno, William Arão, Gomes, Everton Ribeiro e Rodinei, Bruno Henrique, Rascaeta e Gabigol. O jogo de hoje ele vai ser apitado por Felipe da Silva Gonçalves. Vai contar com os assistentes Luiz Cláudio Regazzoni e Michael Correia. E no VAR teremos o Carlos Eduardo Nunes Braga. A equipe do Vasco, como a gente disse, ficou na terceira colocação. Em 11 jogos foram 22 pontos conquistados, foram 7 vitórias, 1 empate e 3 derrotas, foram 19 gols marcados e 11 sofridos, um saldo aí positivo de 8. Já o Flamengo ficou na segunda posição, em 11 jogos fez 26 pontos, com 8 vitórias, 2 empates e 1 derrota, fez 27 gols, teve o melhor ataque da competição e sofreu apenas 8, teve a segunda melhor defesa, atrás apenas do Fluminense, que tomou 2 gols, e um saldo aí positivo de 19. Já a outra semifinal do campeonato vai ser disputada entre o Fluminense e o Botafogo. O Fluminense foi o grande líder do Campeonato Carioca, na primeira posição, em 11 partidas fez 28 pontos, foram 9 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Foram 16 gols marcados e apenas 2 gols sofridos. Aí um saldo positivo de 14 gols. Já a equipe do Botafogo, que ficou na quarta colocação, o último classificado, foi em 11 jogos, fez 20 pontos. Foram 6 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. O Botafogo fez 24 gols e sofreu 16, teve um saldo positivo de 8. Então é isso, rapaziada. Desejamos a todos um ótimo jogo, que vençam o melhor, fiquem todos com Deus e até a próxima.